Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Priscila Rangel e o episódio de hoje explora a programação da Semana e do Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações. Porque ter um mês inteirinho dedicado à mobilização de jovens em torno do conhecimento científico e tecnológico é um prato cheio para quem está de olho no futuro, assim como nós aqui, que temos a missão de te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. Tudo pronto aí? Então, vamos juntos! O tema da 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Mas você sabe o que é inteligência artificial e como ela se aplica no nosso cotidiano? Embora cada vez mais presente no nosso dia a dia, a inteligência artificial muitas vezes passa despercebida em nossas vidas. Exemplos típicos que mostram essa presença podem estar em atividades rotineiras, como comprar na internet ou até mesmo assistir algo recomendado por plataformas que transmitem filmes e séries. Inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que reproduz o processo cognitivo humano em computador. Atualmente ela aparece em várias aplicações, como em dispositivos de tradução, chats no banco ou reconhecimento de imagens. Todas essas aplicações são realizadas por modelos que trabalham com base no aprendizado. É um processo que utiliza um grande volume de dados para aprender automaticamente certa tarefa. Nesse sentido, essas funções têm dois tipos de tarefa que elas vão realizar, que é a de classificação, como essa dada uma imagem, e identificar de que classe o objeto que aparece naquela imagem pertence, ou então o processo de regressão, que vai sugerir valores a partir, por exemplo, de uma série de valores, por exemplo, da temperatura, sugerindo valores da temperatura nos próximos dias. Em ambos casos, há um processo de aprendizado baseado em dados, em grandes volumes de dados, que pode acontecer de dois formatos, um supervisionado e não supervisionado. No caso supervisionado, cada instância de dados que é oferecida para o processo de aprendizagem, tem associado o resultado esperado no processo de aprendizagem. Então, se você tem uma imagem com um gato, é informado que é um gato que está ali. Se você tem uma imagem que é um cachorro, é informado do cachorro. Então, existe esse pareamento entre a entrada e a saída no processo de aprendizagem. Pode ser um valor também, por exemplo, o dia e a temperatura do dia. No caso não supervisionado, você não tem essa correlação. Então, o que o processo de aprendizagem vai fazer é tentar estabelecer que elementos da entrada que sejam parecidos fiquem juntos e aqueles que são distantes fiquem separados. Para estimular o desenvolvimento desse tipo de tecnologia, o Rio de Janeiro pretende sediar o Centro de Excelência em Transformação Digital e Inteligência Artificial. A iniciativa é liderada pelo Instituto de Pesquisa de Engenharia, a COP, o FRJ, e o Laboratório Nacional de Computação Científica, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O Hub Rio é uma iniciativa bastante interessante que envolve representantes do setor produtivo privado do governo e da academia. É uma tag para Centro de Excelência em Transformação Digital e Inteligência Artificial do Estado do Rio de Janeiro. Uma força intelectual cognitiva voltada a desenvolver soluções aplicadas em prol da sociedade e que envolva essa inteligência artificial. A identidade visual da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi criada com base no desenho de um aluno pernambucano. Rafael Antônio Galdino Marques venceu o concurso de desenhos ao receber mais de 7.800 votos. E é ele quem conta pra gente agora sobre essa experiência. O concurso de desenho foi apresentado pela professora Thais Eduarda. A mesma, que foi grande incentivadora, realizou reuniões e trabalhos com os estudantes que, assim como eu, ficaram interessados em participar do concurso, onde estudamos o tema e o edital do concurso, para que assim começássemos a construção dos desenhos. O primeiro desenho que fiz foi um de um coração artificial em preto e branco.
Só que em reuniões eu percebi que ele não atendia um dos critérios do edital, que pedia que o desenho fosse colorido. Conversando com alguns amigos, surgiu a ideia. Fui rabiscando em casa mesmo, mas foi durante o dia letivo, no dia seguinte, que o desenho tomou forma e cor. O bebê representa o nascer de nova tecnologia, algo que sem dúvidas irá crescer bastante. Os fios conectados ao seu corpo representam a nossa conexão com o mundo, além de ser também, por meio das cores, uma homenagem à bandeira do meu estado, que por meio da educação sempre deu oportunidades aos estudantes de ganhar o mundo. Os códigos binários representam a linguagem dos computadores. A construção do desenho comporta uma ampla visão e vários significados relacionados ao mundo tecnológico, e este que é aberto a várias interpretações. A ciência tem chamado bastante minha atenção nos últimos anos. Sempre gostei muito de construir as coisas, e as aulas de robótica, sem dúvida, me deixavam muito fascinado. A ciência é muito interessante, pois ela nos possibilita conhecer e compreender as coisas e dar soluções a problemas. Desde criança, sempre tive o sonho de seguir na carreira militar e também trabalhar como engenheiro. E para isso, eu não vou parar por aqui. Eu não vou parar até que eu consiga. Aproximar jovens de projetos científicos e tecnológicos está entre os principais objetivos do Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações, assim como mobilizar a população para se engajar cada vez mais em projetos inovadores. Nós precisamos de jovens talentosos para as carreiras de ciência, tecnologia e inovações. E dentro desse contexto, eu sempre senti falta no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações de termos projetos que trouxessem os jovens para esse mundo, para que eles conhecessem mais a respeito dessas áreas, para que eles vissem ali o seu futuro, né, e se decidissem por carreiras desse tipo. Então, o Mês Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações tem esse contexto. Se observar também, nós temos agora do Ministério uma secretaria específica para articulação e promoção da ciência. Isso engloba popularização da ciência, para as pessoas saibam a respeito da ciência, promoção para que os jovens se interessem por ciência. Então, esse mês, ele é um dos fatores, né, da criação desse mês, essa ideia, esse desejo e necessidade de trazer os jovens para as carreiras de ciência, tecnologia e inovação. Além disso, o mês de outubro, por natureza, né, é um mês que tem uma certa convergência já de uma série de eventos ligados à inovação. Né? Agora o Sebrae considera também o mês de outubro como o mês das inovações. Nós temos o Dia do Aviador, 23 de outubro. Nós temos uma série de eventos já conduzindo para isso. E além disso, nós tínhamos já a nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia acontecendo já há 16 anos, esse ano é a 17ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que também em outubro, ou seja, esse mês é o mês ideal para termos o Mês Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações. O papel da ciência e dos cientistas nunca esteve tão em evidência como agora, em momentos de crise por causa da pandemia do novo coronavírus. É o desenvolvimento científico que oferece as ferramentas para a resolução dos mais diversos problemas, enquanto se apresenta como passaporte para o futuro. Nós sabemos que todos os países hoje considerados desenvolvidos, eles são desenvolvidos exatamente pelo investimento, pelas aplicações, vamos chamar assim, nessas áreas de ciência, tecnologia e inovações. E o Brasil segue nesse rumo. O futuro, ele pertence ao conhecimento. Nós temos uma série de possibilidades para aqueles que têm uma ideia, por exemplo, querem desenvolver essa ideia numa startup. Nós temos uma série de oportunidades através da FINEP, através da Embrapi, e tudo isso está, vamos dizer assim, dentro do contexto aqui do Ministério. Nós somos o Ministério que prepara o futuro e ajuda a resolver, né, as crises, ajuda a resolver os problemas que nós temos, trazendo soluções da ciência. Por exemplo, agora, durante a pandemia, né, a única arma que nós temos para vencer a pandemia, para vencer o vírus, é a ciência. É a ciência através de remédios, através de vacinas, testes, diagnósticos. O Ministério tem um trabalho enorme nesse sentido, através da nossa Secretaria de Pesquisa e Formação, e também com o trabalho das nossas vinculadas, como a FINEP, como o CNPq, e todos os nossos institutos nacionais de ciência e tecnologia, pesquisadores no Brasil, cientistas, a Rede Vírus, MCTIC, ou seja, é um trabalho conjunto da ciência, resolvendo os problemas atuais, resolvendo os impactos da pandemia e trabalhando para o futuro.
E para superar os desafios de distanciamento social impostos pela pandemia, as atividades do mês e da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia acontecem principalmente de forma virtual. E o melhor, ainda dá tempo de participar. Durante todo o mês nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações, nós temos atividades com as nossas vinculadas. Cada dia, uma das vinculadas apresenta as suas atividades, tem palestras, tem apresentações ao vivo, muita coisa interessante. Então, não deixe de participar, né, do Mês Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações, ressaltando que a Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações, esse ano, ela está um pouco mais inovadora, diferente do natural, mas a partir do ano que vem, se Deus quiser, com a pandemia passada, nós voltamos a ter esse contato entre as pessoas, né, o que é tão importante. E a semana, sem dúvida nenhuma, é feita para destacar talentos, para trazer sonhos, criar esses sonhos e esses sonhos se tornarem realidade no futuro de cada um desses jovens. Então, esse é o objetivo da semana, né, de forma geral, de popularização, promoção da ciência e mostrar que a ciência está no dia a dia, mas a ciência também está no seu futuro. Então, um grande abraço. Hora do intervalo no Ciência é Tudo, mais rapidinho a gente está de volta. Estamos de volta com o Ciência é Tudo. Um dos mais antigos no Brasil, o Museu Paraense Emílio Guild completou 154 anos. Durante o mês da Ciência, Tecnologia e Inovações, o museu chama a atenção por meio de atividades virtuais de divulgação científica. O Museu Paraense Emílio Guild desenvolve pesquisa e divulgação científica sobre a sociobiodiversidade e conservação da região amazônica. Um dos mais antigos museus brasileiros e a instituição científica mais antiga da Amazônia, em outubro de 2020, o museu completou 154 anos. Vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ele fica em Belém, no Pará. O Museu Guild está dividido em 4 bases de pesquisa, né? Uma base, a mais antiga delas, é o Parque Zoobotânico. O Parque Zoobotânico é um jardim zoológico, um jardim histórico e um jardim botânico, localizado no centro da cidade de Belém, que recebe, é aberto ao público e recebe estudantes, professores, visitantes em geral, para desenvolvimento de atividades educativas. O campus de pesquisa concentra todas as atividades de pesquisa da instituição. Lá estão localizadas as nossas coleções científicas, os laboratórios, nossa biblioteca, nosso data center, estão todos localizados no campo de pesquisa. Temos uma estação científica na região do Marajó, né, estação científica que possui uma infraestrutura para desenvolvimento de pesquisas de longa duração, né, tem toda a infraestrutura para receber pesquisadores e desenvolver pesquisas de longa duração. Temos também uma base no bioma Pantanal, né, essa base é bem recente, bem nova, e abriu uma nova frente de pesquisa para o museu nesse outro bioma, o bioma Pantanal. No entanto, durante a pandemia do novo coronavírus, assim como muitos outros lugares, o museu teve que fechar as portas para a população. As atividades internas essenciais e de manutenção permaneceram, mas ao longo dos meses os pesquisadores começaram a adaptar as atividades do museu para o ambiente virtual por meio das redes sociais. Sentimos a necessidade de continuar fazendo a comunicação da ciência para o público em geral. E de que forma isso poderia ser feito, né? Então, o museu
criou uma série de atividades no ambiente virtual, na internet, né, por meio das nossas mídias sociais. Durante o mês da Ciência e Tecnologia, o museu realiza uma série de atividades virtuais de divulgação científica. A programação online do museu permanece até dezembro. Todos os nossos visitantes, né, os que já conhecem o Museu Guild e aqueles que gostariam de conhecer, vão ter oportunidade nesses 3 meses de acessar diversas atividades, conhecer os nossos laboratórios, conhecer as nossas coleções, saber como é o trabalho dos pesquisadores, dialogar com esses pesquisadores, conhecer os resultados que essas pesquisas trazem para melhorar, né, a nossa vida. Então a gente espera que todos possam ter acesso e que isso amplie também a nossa visibilidade, né? Agora vai ser uma visibilidade não só local, nacional, mas também internacional. Todos vão poder acessar esse material que vai estar disponível na internet. O trabalho da CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, completou 64 anos. Algumas atividades relacionadas à segurança e à aplicação da energia nuclear fazem parte da programação do Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações. Garantir o uso seguro e pacífico da energia nuclear. Desenvolver e disponibilizar tecnologias nuclear e correlatas, visando ao bem-estar da população. Essa é a missão da CNEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, criada em 1956. Neste ano, em que comemora o 64º aniversário, o órgão participa do Mês Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações, realizando palestras sobre os usos e aplicações da energia nuclear. A Comissão Nacional de Energia Nuclear é a maior e a mais importante organização brasileira dedicada à ciência e à tecnologia nuclear. E é também responsável pelas atividades de licenciamento e fiscalização de todas as instalações radioativas e nucleares do país. A CNEM, ou CNEM, como também é conhecida, faz parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e possui 17 unidades espalhadas pelo país. Energia nuclear é energia contida no núcleo dos átomos. Ela pode ser parcialmente liberada através de uma reação natural ou por um método artificial. E quando ela sai, ela pode ser muito útil. Mas como ela é muito concentrada, tem que se tomar uma série de cuidados para proteger as pessoas e o meio ambiente. De modo muito objetivo, podemos definir o Programa Nuclear Brasileiro como o conjunto de atividades, planos e projetos que tem como objetivo proporcionar ao país um mais amplo domínio científico e tecnológico no campo da energia nuclear e das suas várias aplicações, como na geração de energia elétrica, na medicina, na indústria, na agricultura e na proteção ao meio ambiente, por exemplo. Com relação aos projetos que o Brasil desenvolve na área nuclear, nós temos a própria pesquisa em radiofármacos, novos radiofármacos, novas moléculas marcadas. Temos também projetos estruturantes, como o reator multipropósito brasileiro, um projeto que traz o país para uma situação de normalidade em termos de independer da importação de radioisótopos para a produção de radiofármacos no país. Temos o repositório nacional de baixo e médio níveis de radiação. Temos também o laboratório de fusão nuclear, projetos que a gente entende que num horizonte de 5 anos estejam implementados. Realidade virtual é uma ferramenta poderosa para fazer simulação. Se uma atividade é cara, ou difícil, ou perigosa, um profissional pode ser treinado nessa atividade usando a realidade virtual sem se expor aos riscos reais na fase de treinamento. Nós fizemos uma farmácia de medicina nuclear em realidade virtual. Ela é usada para fazer treinamento dos profissionais que vão atuar nessa farmácia e também estudos ergonômicos da disposição das várias estações de trabalho. Os cientistas estão sempre em busca de novas formas para a humanidade se beneficiar da energia nuclear, mas também procuram sempre melhorar as já existentes, tanto em eficiência quanto em segurança.
Daí a importância de se investir em pesquisa e desenvolvimento. É muito importante investir em pesquisas porque a ciência e tecnologia, aliados à educação, geram progresso e proporcionam melhor qualidade de vida para as pessoas. Pesquisas em todas as áreas do conhecimento, incluindo a nuclear, trazem inovação e, dessa forma, grandes benefícios para a sociedade como um todo, no mundo todo. Neste ano, a CENEM participa do Mês Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações de forma remota, apresentando palestras sobre os usos da energia nuclear e a aplicação da realidade virtual em pesquisas e treinamentos do setor. O conteúdo pode ser visualizado no canal do YouTube do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Com relação à segurança da energia nuclear, ela é total. Uma energia limpa, produzida em nossas usinas nucleares. Angra dos Reis é um ótimo exemplo. E muito evoluímos nos últimos 30 anos com relação a conceitos de engenharia, protocolos de segurança nas usinas nucleares. É uma energia realmente segura. A França é um país que possui na sua matriz energética mais de 70% da produção de energia nuclear e não temos realmente evidências de acidentes recentes, não temos no nosso histórico de operação das usinas de Angra dos Reis nenhum acidente. Então realmente com relação à prevenção, a tecnologia nuclear ela é muito avançada. Assim como em qualquer atividade humana, o uso da energia nuclear envolve riscos. Como minimizar esses riscos? De um lado, melhorando sistemas e procedimentos. Por outro lado, aumentando a capacitação e o treinamento dos profissionais que vão operar esses sistemas ou realizar esses procedimentos. No caso da energia nuclear, as regras são extremamente restritivas. Tem que ser obedecidas as normas estabelecidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e também as recomendações feitas por um órgão internacional, a Agência Internacional de Energia Atômica. O Brasil está muito bem em relação às pesquisas nucleares, melhorará mais ainda com investimento, recursos financeiros e recursos humanos. Nós temos projetos em andamento, como eu citei, o Ministério das Minas e Energia também, na parte de lavra do minério nuclear, também com relação à energia nucleoelétrica. E nós temos várias parcerias no nosso Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o supervisor da Comissão Nacional de Energia Nuclear, com relação a centros de pesquisa, universidades mundo afora. Temos também programas de cooperação técnica com a nossa Agência Internacional de Energia Atômica, sediada em Viena, e temos também participação no país em programas de tecnologia nuclear, de cooperação, tanto na América Latina e no Caribe, como é o caso do programa ARCAL, como programas mundiais, de abrangência mundial, como o caso do INPRO, que é um programa também que envolve o país e trabalha com novas tecnologias de reatores avançados. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua a jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você uma ótima semana. Tchauzinho!